Por que eu parei de dar aula na escola bíblica dominical? Olha, eu gostaria que você assistisse esse vídeo até o final para que você pudesse entender melhor. Eu comecei a dar aula na escola dominical no ano de 2012, quando o meu pastor pediu para que eu o ajudasse, a dar aula na escola bíblica dominical. Então eu comecei ali a ajudar ele ali na nossa igreja. E foi muito bom, porque na escola dominical eu aprendi muito. Nós entendemos que a escola dominical é a maior escola do mundo. É uma universidade aberta, onde você está sempre aprendendo. A escola bíblica dominical é a igreja reunida, ensinando enquanto evangeliza e evangelizando enquanto ensina. A escola dominical é o teto da família, a coluna do jovem e o alicerce da criança. A maioria das pessoas que são alunos e professores e que amam a EBD não são enganados facilmente pelas heresias, pelos falsos profetas, pelas seitas, porque ali no domingo pela manhã você estuda a palavra, você esmiuça ela, tem a lição ali onde fala de um tema acerca da Bíblia. Então é muito bom você participar, você ser aluno da escola bíblica dominical. Os maiores mestres hoje que tem em nossas igrejas saíram da EBD. Conforme eu disse, eu comecei a dar aula em 2012 e eu me converti em 2009. Então foram 4 anos aí, logo após a minha conversão, para que eu me tornasse um professor da EBD. E foi aonde, meus irmãos, eu aprendi muito acerca da Bíblia. E depois eu comecei também a dar aula no YouTube. Como que eu comecei a dar aula da EBD no YouTube? As lições bíblicas CPAD, porque eu faço parte da Igreja Assembleia de Deus Missão no Brasil. E eu ali, vendo alguns professores na época, tinha poucos professores. Sempre pesquisava e eu via que tinha aproximadamente ali 15 professores. E tinha um professor chamado Fábio Segantin, que também é uma bênção, ensina muito bem. Eu me lembro que ele tinha parado de dar aula. Então eu pensei, eu vou começar a dar aula. Já que ele parou, eu vou entrar no lugar dele, Eu vou dar aula ali no lugar dele. E ele tinha parado, então eu comecei a dar aula. Foi no primeiro trimestre de 2019 e depois de algum tempo também ele voltou novamente a dar aula na EBD e eu continuei dando aula no YouTube. Muitas pessoas mandando mensagens para mim, uma bênção. Mas na época que eu comecei, tinha poucos professores. Hoje, se você pesquisar uma lição aí no YouTube, você vai ver que existe mais de 300 professores, que é muito bom, que é uma bênção. Quanto mais professores, melhor é, não é verdade? Então hoje existem muitos professores, e muitos professores que conhecem muito a Bíblia, teólogos, Eu também sou formado em teologia, muitos professores, muitos pastores de renome, e eu fui vendo ali aqueles pastores, e eu entendi que eu não ia deixar de ouvir uma mensagem deles no YouTube para assistir a minha própria aula, não é verdade? Porque olha quem são os professores. O próprio Douglas Batista, que é o comentarista desta lição, onde nós estamos estudando aí o primeiro trimestre de 2022, a supremacia das Escrituras, ele mesmo aí dá aula no YouTube. Nós temos aí também 3 professores que são excelentes, que eu acompanho muito, que é a Rede Brasil EBD. Esses 3 professores aí dão uma excelente aula na escola dominical. Nós temos também o canal do Aguinaldo Betti, do canal EBD, que também é uma bênção. O próprio Fábio Segantin, que eu acompanho muito. Nós temos aí também a Academia de Pregadores, com o pastor Anderson Silva, que é um professor excelente. Nós temos também aí Mensagens do Evangelho Pleno, com o pastor Elson Rodrigues, que também é um excelente professor. O Ciro Zibordi, meus irmãos, esse é um teólogo profundo, acerca da Bíblia Sagrada, que também comenta as lições bíblicas. Nós temos aí o Portal EBD, com o pastor Caramuru, que foi o pioneiro. Foi ele que começou aqui no YouTube a dar aula das lições bíblicas CPAD. É um excelente professor. O professor Janderson Nascimento também, que comenta as lições. O pastor Osiel Gomes.
Olha só o nível desses professores. O pastor Osiel Gomes aí na internet, né? Todo mundo assiste as mensagens dele, é uma bênção. Também nós temos aí, né, os pastores da igreja do José Carlos de Lima. Eu estava me esquecendo de citar eles também, que às vezes eu sempre acompanho. Então, meus irmãos, são professores excelentes, extraordinários. E eu vendo esses pastores da aula aqui no YouTube, eu disse, eu vou me retirar, verdade? Porque quem sou eu perto deles? Muitas pessoas mandaram mensagem para mim perguntando o porquê eu tinha parado de dar aula da EBD, né, as lições bíblicas aqui no YouTube, e eu expliquei para eles o porquê. E eu estou aqui fazendo esse vídeo, né, dizendo para vocês que eu não estou dando mais aula das lições bíblicas no YouTube, mas eu continuo sendo professor na minha igreja local, com o pastor José Alves. Amém? Esses vídeos, meus irmãos, desses pastores, desses professores aqui no YouTube, deve ser apenas um complemento para você que é aluno, que é professor, porque durante toda a semana você tem que ler a lição várias vezes. Você tem que ler a Bíblia, ter uma boa Bíblia de estudo ali para você se aprofundar ainda mais acerca da lição e depois você vai ouvir ali um vídeo, aula de algum desses professores excelentes aí, apenas para complementar. Você não pode, né, só querer ouvir eles e não ler a lição, porque senão você fica meio perdido, não é verdade? Então, foi por isso que eu parei de gravar vídeos aqui no YouTube acerca da Escola Bíblica Dominical, mas eu continuo sendo pastor na minha igreja que eu congrego, na igreja do pastor José Alves, né, que é uma bênção. Mas, meus irmãos, eu continuo gravando vídeos aqui no YouTube com outro conteúdo. Amém? Às vezes um comentário bíblico, um comentário acerca de algum versículo, uma pregação, um estudo, uma curiosidade bíblica. Então, se você gosta da Bíblia, se você se inscreveu no meu canal na época que eu gravava a Escola Bíblica Dominical, continue inscrito. Você que não é inscrito, se inscreva, deixe aqui o seu like, porque toda semana estamos gravando vídeos aqui em nosso canal para a nossa edificação. Amém? Se você gostou desse vídeo, compartilhe aí e que Deus abençoe a todos em o nome santo de Jesus.